Podes dizer, sim. Não, era só mesmo, às vezes quero intervir. Era mesmo só que o Paulo estava a dizer tudo isto, né? E é válido, mas também é necessário que este tipo de conversas cheguem a alguém da cultura, alguém já agora aproveitava para dizer tu uma és coisa. uma dessas pessoas da cultura que consegue chegar Era por uma questão mais longe que eu. diferente com isso. A semana passada estive no ISPA Comics e a conversa foi com o diretor, fui lá falar um bocadinho do panorama da BD portuguesa, e a conversa era com o subdiretor ou diretor do livro espanhol, que se chama, agora não me lembro do nome, mas é qualquer coisa, não sei o quê, Literatura e Banda Desenhada de Espanha. Portanto, eles em Espanha têm um organismo oficial, portanto, trabalha dentro do próprio, ou perto do próprio governo espanhol, tem um organismo oficial de promoção da literatura e da banda desenhada. E então, nós cá não temos nada disso. Mas é isso. São as câmaras que individualmente, como é a Lourinhã, como é a Beja, como é a Amadora, etc., se a Câmara for muito proativa e se o Presidente gostar de banda desenhada, ok. Se o Presidente quiser fazer o Festival da Alheira, pronto, faz Festival da Alheira. Ainda relativamente a esta questão de Espanha, quero só acrescentar uma. Eles têm o Prémio Nacional del Cómic, que é um júri nomeado pelo rei e pelo governo, é um júri institucional, e o prémio anual são 10 mil euros ou uma coisa parecida. Não é? Já algum dinheiro? Já dá um belo fim de semana. Sim, claro. Esta ideia eu estava a falar disto da delegação do livro e da banda desenhada, porque a ideia é que possamos fazer em Beja um encontro entre a diretora da DG Lab e o diretor da delegação do livro e da banda desenhada de Espanha, e que eles possam trocar ideias e, quem sabe, criar ali uma relação qualquer de empatia que nos permita a nós ter depois um interlocutor junto do governo, mas um interlocutor que sirva a todas as câmaras, que sirva a todas as pessoas interessadas à banda desenhada, e que possa realmente, junto do governo ou junto das instituições oficiais, fazer um trabalho diferente. Agora, isto não é fácil. Bem, nós temos um Ministério, certo? Do que? Da cultura? Mas há uma... de governo central, não é? Centralização nós temos. Temos. Mas é preciso alguém que junte todas as sensibilidades, todos os projetos, todas as ideias. Nós, uma vez tentámos fazer a Associação de Autores de Banda Desenhada em Beja, toda a gente achou espetacular. Quando se falou, quando marcámos a reunião, foram 4 pessoas. E a Amadora estavam foi lá a mesma dezenas coisa. de autores. Pois ninguém E a Amadora foi a mesma coisa. Mas há aqui uma cá têm questão. dificuldade em juntar-se. Paulo, há aqui uma questão que me parece importante realçar, que é, eu há pouco estava a tentar dizer que, lá está, eu acho que é importante, de facto, a BD entrar nas escolas. Acho importante que as pessoas saibam que podem ler banda desenhada e que encontrem coisas que se adequem ao seu gosto ou que lhes interessem. Eu acho é que falta, e é isso que, por mais institucionalizações, por mais coisas que tu faças, tens a BD na Academia de Belas Artes, tens festivais, tens etc. Mas não há aquela coisa de ser a banda desenhada ser uma coisa normal. De que tu vais à França, tu vais à Bélgica e é uma coisa normal. Se calhar daqui a 20 anos é. Mas porque há 20 anos também não Para tinha mim já essa é. conversa nos outros Estados Para nós, se calhar já é. Sim. Posso? Sim. Eu acho que não há explicações completas sobre isso. Lembro-me de uma vez ter visto uma pessoa que eu me esqueci de mencionar, que esteve connosco em 99, para além da Maria José, obviamente, e do Lameiras, que não está cá hoje, mas com quem eu estive ontem, o Pedro Plato. O Pedro Plato foi uma vez à televisão, quando foi o lançamento de um filme do Tardi, e disse que o grande drama desta geração é que todos nós líamos banda desenhada quando éramos miúdos. E é verdade, pelo menos nas classes médias, isto é, aqueles que estavam na instrução primária e que a seguir iam para o liceu ou para as escolas técnicas, todos nós líamos banda desenhada quando éramos miúdos. Fosse o Pato Donald, o Tio Patinhas, o Mundo de Aventuras, o Condor, o N3, o Major Alvega, líamos todos. E o problema é que, de repente, há ali um hiato que desaparece. É o hiato que eu gosto, que eu ainda esta semana provocatoriamente chamei a banda desenhada infantil-juvenil, que os belgas tratam como
havendo uma revista chamada Spirou, que faz a transição entre a infância, a adolescência e, de certa forma, também a idade adulta. Aquilo que o Paulo disse há bocado foi exatamente o que se passou comigo. Eu deixei de ler banda desenhada aos 7 ou 8 anos, quando passei, provavelmente, para os 5, para os 7, para o Júlio Verne, para o Huckleberry Finn, Tom Sawyer, porque também não havia oferta. E isso é um gap de 20 anos que é irrecuperável. Já agora, quando é que ele começa a ser recuperado? Quando, nos anos 80, aparece o Corto Maltese, mas o Corto Maltese a mim já me apanha na idade adulta. Mas eu tive um hiato tremendo na minha geração. Acho que esse é um problema que agora só se pode ir resolvendo, como o Paulo disse, geracionalmente, não é? Porque agora começamos a ter uma oferta de banda desenhada, penso eu, que já responde um pouco às fases de transição, através do mangá, mas não só. Queria só dar uma informação adicional que eu acho muito curiosa, a propósito da bolha, de que o Ricardo falou. Eu estou basicamente de acordo com aquilo que ele está a dizer. Vamos ver essa bolha, apesar de tudo, se consegue desenvolver ou não. Aquilo que ele falou, nós publicámos o ano passado, vocês, os editores, que são quem tem feito, do meu ponto de vista, o trabalho, eles, editores e autores, é onde eu vejo grandes modificações relativamente há 25 anos atrás. Porque o número de festivais é parecido. São maiores e são mais profissionais, mas é parecido. Quantos livros é que foram editados de banda desenhada no ano passado? Quase que todos, certo? Bom, eu lembro-me bem quando vivia na Bélgica, em 1990. Vocês sabem quantas edições francófonas saíam por ano de banda desenhada? 500. Hoje em dia saem 5.000. Portanto, eles tiveram o mesmo problema. A questão é que eles tinham uma tiragem brutal. A Maria José, com certeza, se lembra de editar da Média Ibérica livros que, se calhar, tinham tiragens de 4.000, 5.000 e eram vários. Imagino eu. 30 mil. Hoje em dia, se me parece, ainda ontem eu perguntei isso ao Freitas e ao João e ouço as pessoas falar. E toda a gente fala desde 500, as coisas mais alternativas, 1.000, 1.500. É muito difícil viver assim, não é? Isso é que é uma tragédia, não é? A oferta é brutal. O número de autores a criar é brutal. É transversal a todos os tipos de literatura. Certo. E já agora deixa-me só, e é o último ponto que eu quero terminar. A leitura. É que ainda por cima, a banda desenhada tem um problema que tem uma concorrência brutal que no nosso tempo não existia. No nosso tempo nós não tínhamos mais nada como alternativa. Os miúdos hoje em dia têm os jogos e tudo aquilo que é digital. E não é por acaso que há um fenómeno paralelo que a imprensa está a morrer. O público que tirava 100.000 exemplares, hoje em dia deve tirar 7 ou 8.000. Portanto, também há esse problema, não é? Isto é, como é que... Eu acho que a idade de ouro que se viveu, muito provavelmente, já não vai voltar a existir. E já agora, só para terminar, a leitura. Depois há fenómenos muito curiosos. Diz-me a minha filha, as miúdas, hoje em dia, leem todas porque está na moda ler. É o TikTok. Não é? Como o TikTok, não sei quantos, e de repente as adolescentes e os jovens não leu nada, aparecem todas. Pode ser que o TikTok também chegue à banda desenhada. Sim, mas a questão é que o problema das booktokers é que não vão falar do Tardi, nem vão falar do livro Young Adult que está na moda. Certo, eu já vi várias reportagens sobre isso e acho que todas caem no mesmo erro, que é, sim, é muito giro as pessoas lerem, sim, mas não venham com a conversa de que vale a pena ler, basta ler qualquer coisa, porque senão assim lemos todos a lista telefónica e está feito. E acho que essa conversa é outro tema. Não, mas é melhor ler os 0 livros dos Santos do que não ler nada. Desculpa. Não sei, eu acho que é Olha, o Ruizinho, numa aula que eu tive há uns anos com ele dizia o que é melhor? Ver televisão, mas é uma transmissão de ópera no MES, ou ler o José Rodrigues dos Santos? Não, isso aí sim. E não estou a ser elitista, mas pronto, enfim. Ricardo, estás aí com muita vontade de dizer várias coisas. Basicamente aquilo que eu iria dizer vai muito de encontro àquilo que o Rui acabou por já dizer. Eu acho que um dos problemas que nós temos em relação ao número de leitores na banda desenhada tem a ver com isso. E eu comparo isso por ter acompanhado as gerações. Eu não sou o melhor exemplo, porque a banda desenhada lá em casa sempre foi constante. Aliás, o meu desinteresse por essa idade da banda desenhada vem se calhar um bocadinho daí, porque aquilo para mim era habitual. Mas o que eu vejo é que o interesse e dedicação que o nosso avô tinha à banda desenhada na geração dele, se calhar era maior do que foi na geração dos meus pais, apesar de ainda ser constante, mas na minha, se calhar porque foi na altura em que começaram a surgir, lá está, outras ocupações,
Eu acordava de manhã para ir ver os desenhos animados que o ECAS dava ao sábado, se calhar como a maior parte da minha geração. Não acordava de manhã para me sentar a ler a banda desenhada, que se calhar era aquilo que na geração do meu avô era possível fazer. Isto em termos de quem gostava das histórias de aventuras, com sequência, com série, que é uma coisa que a banda desenhada permite e que a literatura não tanto. E portanto eu acho que se calhar esse ato que o Rui falava e que eu queria também referir vem um bocadinho daí. E isso criou se calhar uma geração ou duas em que a ideia que havia de ler banda desenhada seja realmente essa do Tio Patinhas, que eu acho que não tem mal nenhum. Mas, de facto, durante essa fase, e eu vejo se calhar a partir ali de meados, finais dos anos 90, que se calhar também não foi alheio às alterações que houve no mercado, a extinção da Mera Ibérica, etc. A verdade é que a oferta que havia de banda desenhada na altura também não deixava escolher muito. Portanto, ou estavas na banda desenhada completamente infantil, ou estavas na banda desenhada completamente clássica, elitista, como, não vou dizer que Porto Maltese é elitista, mas para um público que há 20 anos atrás tinha livro e que agora, enquanto adulto, lia banda desenhada. E, portanto, aquela geração que, se calhar, hoje em dia, esse nicho é ocupado pelo mangá, que permite aquela, como eu tinha, se calhar, os Túnicas Azuis, o Yakari, séries que eu gostava bastante, mais do que até Asterix, o Lux, etc., para a maioria do público, se calhar, não estava disponível. E então, esse hábito de leitura dessa banda desenhada, que depois os podia levar a ler os Tardis, os Moebius, que eu nunca apreciei particularmente, mas enfim. Mas o facto é que eu tinha acesso a eles e ainda pude conhecê-los. Se calhar a maior parte da minha geração e dos meus colegas não tinham. E só para terminar, um caso interessante. Agora há 2 ou 3 anos no Amadora BD, portanto eu estava lá no nosso stand, e um colega meu de escola foi lá cumprimentar, tinha visto no Facebook que eu estava lá, e disse: epá, eu não leio banda desenhada há uma série de tempo, ele já com um filho, obviamente, e epá, olha, não nos vimos há 20 anos, como é que estás, o que andas a fazer? Epá, que livro é que tu me recomendavas? Quase uma daquela de cortesia, de epá, olha, já que estou aqui, deixa-me lá comprar-te um livro, temos ali a falar um bocado. E eu acabei por recomendar na altura, assim, olha, isto é um bocado arriscado, mas, epá, pois, porque eu saltei dessa banda desenhada infantil, nunca li uma coisa mais a sério. E então eu consegui vender, por assim dizer, o relatório de Brodeck. E umas semanas depois ele fala comigo e diz assim: epá, isto, eu nunca pensei que o livro de banda desenhada fosse isto. E quero mais. Portanto, ou seja, se calhar foi o que Paulo fez com o silêncio, ou que outras pessoas, se calhar o que falta para esse tal público adulto, porque hoje em dia, tu falas aí dos TikToks, é preciso ter atenção também a outra coisa. É que se calhar como os chocolates, também há modas virais que se pagam. E que são fáceis de criar desde que tenhas a campanha de marketing suficiente para isso. E portanto, quem quiser promover um livro e tiver acesso e capacidade para o fazer, se calhar consegue, através dessas ferramentas hoje em dia, da mesma forma que hoje partidos políticos, se calhar também conseguem vender determinados livros, que não nos compete a nós dizer se são bons ou maus, mas que se calhar não são representativos da diversidade que nós gostaríamos de ver. Portanto, essa é uma das questões. E depois tens ainda outro problema adicional, que é, além disso ser de certa forma um travão a essa diversidade, eu tenho algumas dúvidas que essa fé que o Paulo tem na institucionalização seja tão viável assim. Isto pela minha experiência de contacto com entidades públicas de outras vidas e de outras danças, normalmente a institucionalização existe e apoia o que já está construído. Muito dificilmente o constrói e muito dificilmente quer mudar alguma coisa. E nos últimos anos, o que nós temos visto, e agora eu já sei que não vou considerar isto como uma crítica, mas não é, mas para mim é uma realidade. Se calhar há 3 ou 4 anos para cá não, mas se calhar nos 10 anos anteriores, se o mercado da BD existe, deve-nos às pequenas editoras. E não aos grandes grupos que têm uma grande capacidade, mas que hoje em dia, agora que o mercado volta, agora que o balão aumentou um bocadinho antes da bolha estourar, é que de repente tens as grandes editoras. é que agora dizemos assim: epá, espera aí que a tarte agora vale a pena comer. E portanto nós, com a nossa capacidade, deixamos lá abrir aqui os bolsos, chegar aqui ao fundo e dizer assim: olha, estão aqui 50 títulos por ano. Mas se vocês forem fazer a análise, há 10 anos atrás, quantos títulos eram por ano? Se calhar isso não acontecia. Ou seja, o mercado, quando entra no ciclo de queda, quem o mantém são os pequenos. Mas depois, quando começa a subir, normalmente são os pequenos os primeiros a cair também.
E, portanto, se compararem esse ciclo é interessante. Por isso é que eu não posso criticar, obviamente, faz parte das regras do jogo, quem não quer jogar sai fora. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, que é criar e manter um mercado para um público que estava desabituado dele e que agora, hoje em dia, acaba por ter que competir com uma oferta desmesurada. Vamos ver se o balão vai enchendo até alguém o rebentar.